Glória a Deus, louvado, bendito o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos. Quem vos fala, pastor Ulisses, nesta noite. Nós somos a Assembleia de Deus, Ministério Derramar do Espírito Santo, localizada na rua Vitorino Monteiro, número 27, Nova Aurora, Belfor Roxo. É o endereço do nosso templo sede. Muito embora estamos fazendo esta live do cantinho que eu tenho aqui em casa, onde eu faço as minhas reflexões, os meus estudos, as minhas pesquisas. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Desde já quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Quero glorificar a Deus pela vida daqueles que de alguma forma têm nos acompanhado, de alguma forma têm estado conosco, somando forças. A paz do Senhor, pastor Adalberto. Deus abençoe. E tem somado forças conosco nesta caminhada, nesse trabalho que nós fazemos, que nós realizamos nesse período de adversidade, período de pandemia, período em que, em razão das determinações das autoridades constituídas, das leis, a paz do Senhor, missionária Selma, a paz do Senhor, Kátia, louvado, bendito o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela audiência, pela confiança que depositam em mim, por esse tempo que todos vocês me proporcionam de adentrar aos lares, aos respectivos lares, através dessa live. Missionária Lucimar, paz do Senhor, Deus abençoe. Um abraço para a senhora, um abraço para o seu esposo. Precisamos conversar. Quero conversar com a senhora. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Então, o momento em qual nós estamos passando por esta pandemia, por esta, entre aspas, reclusão, esta limitação que temos, né? As coisas têm estado muito difíceis, muito desconfortável. Eu hoje tive que estar com meu pai para levá-lo para resolver um problema bancário. Fomos protegidos, usamos álcool gel, máscara, mas ao chegar no centro de São João de Meriti, na Rua da Matriz, havia a rua principal, a Rua da Matriz fechada, muitos guardas municipais e nós estavam abordando as pessoas, queriam documento, queriam saber se a pessoa morava no município e para onde ia. Então, a paz do Senhor, pastor Carlos, Deus abençoe, um grande abraço para o senhor. Quanto tempo a gente não se fala, né? Vou ter que subir essa serra aí para a gente poder se falar. Em nome de Jesus. E retomando o raciocínio, então, um constrangimento, coisas acontecem de forma assim meio que descabida e nós ficamos inseguros até onde vai o nosso direito, ou será que ainda temos direito, ou de que temos direito? Será que nosso direito é direito de não reclamar? Enfim, será que está havendo abuso de autoridade? Será que estão havendo excessos? Mas de qualquer forma nós não podemos nos desesperar, precisamos manter o equilíbrio, né? Deus está no controle de todas as coisas. Então nós vamos orar, vamos fazer uma oração. Quero convidar vocês que já estão online comigo para nós estarmos orando e glorificando ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus bendito e Pai, Deus de amor e bondade e misericórdia, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos. Te agradecemos pela oportunidade que nos é concedida, meu Deus, neste dia de hoje, a oportunidade que nos concede, Senhor Todo-Poderoso, de vivenciarmos. Obrigado pela vida que há em nós, que não nos pertence, mas pertence a Ti. E o Senhor, como autor da vida, nos concede, pela Tua bondade e misericórdia, o direito de vivê-la. Que
Que, meu Deus Todo-Poderoso, venhamos usar esta vida que há em nós a serviço do Teu reino. Que possamos ter uma consciência da importância, Senhor Todo-Poderoso, do chamado, meu Deus, o qual foi dado, foi feito a nós. Opera conforme o Teu querer, a Tua bondade, a Tua vontade, no nosso meio. Nos direciona para cada dia mais obedecermos ao Teu chamado, meu Deus, e exercermos o ofício a qual nos foi imposto. Pai, no nome de Jesus, visita cada vida que comigo está agora, Senhor, nesta live. Visita cada família representada. Visita, meu Deus, os nossos vizinhos, nossa parentela. Toma nas Tuas mãos o trabalho dos Teus filhos. Toma a provisão, toma tudo que, meu Deus, pertence aos Seus filhos, Senhor. Vai na frente, dá livramento e escape. Meu Deus, trabalha na saúde. Senhor, se porventura alguém contaminado, meu Deus Todo-Poderoso, com este mal, eu quero te pedir, Senhor, opera o Teu querer, a Tua misericórdia. Manifesta a cura, meu Deus Todo-Poderoso. Restaura aqueles que estão enfermos, meu Deus, em razão deste mal e de todos os outros males. Faze tudo conforme o Teu querer, segundo a Tua grandeza, segundo a Tua vontade, a Tua bondade. E por todas as coisas nós te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado e bendito o nome do Senhor. Desde já, quero pedir a todos que a paz do Senhor. Júnior, tudo bem? Espero que você esteja melhor. Quando acabar aqui, eu estarei indo lá para acompanhar a live, a sua live. Quero pedir a todos, desde já, que compartilhe essa live com o maior número de pessoas possível. Você não está trabalhando para mim, você está trabalhando para o reino de Deus. Como já disse aqui algumas vezes, vou dizer novamente, pastor Ulisses, não precisa saber quantas pessoas vão assistir essa live. Eu não preciso saber. Mas eu preciso que você compartilhe. Porque quanto maior o número de pessoas que assistirem uma palavra de Deus, elas podem ser edificadas por esta palavra. O nome do Senhor vai ser glorificado. Vidas podem ser tratadas, pessoas podem ser curadas, pessoas que porventura estejam fracas na presença do Senhor podem se fortalecer. Ô Deni, paz do Senhor. Quanto tempo, hein? Eu estou devendo aparecer lá no encontro dos radicais, né? Do Marca Radical. Eu quero fazer o trabalho junto com vocês. Está faltando um pouco de tempo. Mas depois nós vamos conversar sobre isso. Um grande abraço. Quando puder, mandar um abraço lá para o pastor Gessi também. Deus te abençoe. Aleluia. Então, as pessoas vão ser edificadas pela palavra. Então você compartilha, você abre sala de vídeo e outras pessoas vão estar vendo ao mesmo tempo através da sua sala de vídeo, e o nome do Senhor vai estar sendo glorificado. A paz do Senhor, missionária Adriana, minha esposa. Deus te abençoe, minha filha. E assim nós vamos fazer que uma multidão conheça esse trabalho, uma multidão possa ser edificada, uma multidão receba uma palavra, receba uma oração, né? E ouça algumas informações. Eu gosto de, antes da ministração, como vou fazer agora, falar um pouco sobre assuntos gerais, assuntos do dia a dia, e procuro sempre que possível trazer uma palavra relacionada àquilo que falamos, né? Pois bem, como tenho falado, bem lembrado, e também aqueles que estão compartilhando, se quiser se inscrever em nosso canal, o nosso canal é Ademide, né? Ademide, em caixa alta ou letra maiúscula, Ademide, e depois Ministério Derramar. Ademide, Ministério Derramar. Assembleia de Deus, Ministério Derramar do Espírito Santo. Ademide, Ministério Derramar. Então, se inscreva no nosso canal no YouTube. Essas lives
logo após eu compartilho para o YouTube. E você pode comentar, pode fazer alguma observação, né? Se quiser falar comigo depois, pode estar me chamando. Então se inscreve lá no nosso canal, assista a nossa live por lá também, deixa o seu like, né? Porque quanto mais o número de curtidas, de inscritos, mais através do YouTube esse trabalho vai ser divulgado e vai fazer com que outras pessoas em diversos lugares do mundo possam ouvir essa palavra, possam ver essa live, esses vídeos, essas ministrações, e o nome do Senhor sendo glorificado e você sendo ferramenta para que esse trabalho aconteça, né? Pense nisso, pense com carinho. Louvado, bendito o nome do Senhor. Pois bem, então conforme tinha falado, conforme estávamos falando aqui, aleluia, acho que foi a missionária Jandiara, a pastora Jandiara que curtiu agora, aleluia, Deus abençoe. Como eu estava falando aqui da nossa insegurança, das incertezas, das coisas que têm acontecido a dia após dia, né? Que muitas das vezes nos pega de surpresa, são circunstâncias que nós não estamos acostumados a viver. E hoje eu passei na rua e vendo essa limitação no caminhar. A paz do Senhor, pastora Jandiara. Deus abençoe. Manda um abraço, pastor Cláudio também. Precisamos nos ver. Temos que marcar alguma coisa. Vamos marcar uma oração. Aleluia. E retomando, é algo estranho, porque a princípio, desde que nós nascemos e crescemos e atingimos uma certa idade, nós temos o direito de ir e vir atrelado a nós. Então não houve privação de liberdade. E agora, de repente, para você andar no bairro, na cidade onde você mora, de repente, por causa desse tal chamado lockdown, e as pessoas estão tudo cercadas, e ruas foram fechadas, ruas que passavam carro não passam mais carro. Então passei por algumas ruas onde eu estava acostumado e as ruas estão fechadas, e muita guarda municipal, muitos policiais, e as pessoas sendo indagadas, vai para aquele lado, você é morador. Então, nossa, que situação difícil. Eu confesso que eu não estou acostumado com isso. Acredito que você também não esteja acostumado com um episódio como esse. E como é que nós vamos reagir a isso? E aí vem a questão, o que fazer no tempo da adversidade? Essa é a pergunta que eu faço para você. O que fazer no tempo da adversidade? Porque esse é um tempo de adversidade. Nós não estamos acostumados a viver desta forma. E veio tanta coisa na minha cabeça enquanto eu caminhava. Já tenho que me privar um pouco não chego a dizer que vou me privar do ar, mas para quem é hipertenso, essa máscara que nós fazemos uso, ela nos causa um desconforto. Em mim, particularmente, eu sinto falta de ar. Eu sinto uma certa limitação, mas eu tenho que usar de forma preventiva e de obediência. Existem lugares que nós não podemos entrar mais sem a máscara, né? Eu acho até correto isso, que é uma forma de prevenção, mas essa forma de ser abordado na rua, em razão da direção aonde você vai, eu confesso que eu não estou adaptado a esse meio, eu acredito que vocês também não estejam. Então, agir no meio da adversidade, agir no meio de momentos difíceis, é algo que nos chama atenção. Eu queria falar sobre isso hoje com você que está aqui comigo, que está presenciando, que está participando, que está ajudando essa live a se fazer, porque através dos seus comentários, através daquilo que você escreve, da sua curtição, né, do seu acenar, como alguns acenam aqui, embora a gente não ouve os glória a Deus e aleluia, mas às vezes vemos escrito, alguns irmãos colocam glória a Deus, aleluia, enfim,
precisamos analisar com muito cuidado como agir em momentos adversos. E eu pensando sobre isso hoje, e o Senhor me despertava a respeito de um personagem da Bíblia que ele teve prudência na forma de agir em um momento adverso, um momento que algo aconteceu que entristeceu o seu coração, um momento que algo que não causava satisfação, né? algo triste, algo em saber dos seus pares, das necessidades. Porque vivemos isso hoje. Pessoas, eu não sei vocês, meus irmãos, mas pessoas do meu círculo de relacionamento, em alguns casos até muito próximos, perderam sua vida em razão dessa doença, né? desta cobrança, desse peso. Porque eu digo por mim, eu sei que cada um dos irmãos tem o seu parecer, a sua opinião, mas eu digo por mim. Se eu entendo que Deus Ele é soberano sobre todas as coisas e que é Ele que está acima de nós, eu entendo que se Ele disse que a minha vida pertence a Ele e que Ele é quem me guarda, eu chego à conclusão de que nenhum mal pode chegar a mim que não seja permitido por Deus. A princípio, as coisas em todo o âmbito, em toda a esfera, em todo o planeta, em todo o cosmos, só acontece por duas formas. Uma é a vontade soberana de Deus. A outra é a vontade permissiva de Deus. Então, a pandemia, o coronavírus, ou ele está nos assolando pela vontade soberana de Deus, ou ele está nos assolando pela vontade permissiva de Deus. Se nós olharmos no decorrer da história, vamos ver que em dados momentos o Senhor permitiu que a terra fosse assolada e fosse ferida. Houve fome, houve peste. Fala-se muito das pragas do Egito, né? Como se fala, mas as pessoas se esquecem quando vão ver a história de Ruth e de Noemi. Eles vão entender que pare para analisar o que fez eles saírem da terra da onde eles viviam. A fome. Então, em diversas eras, em diversos episódios da história, nós vemos que a fome, ou que uma peste, ou que uma mortandade assolou a terra. E isso nada mais é do que um efeito causado pelo próprio homem, pelo próprio ser humano. É como se fosse cobrança. É como se fosse uma forma de Deus dar uma ajustada nas coisas que estavam muito soltas. Eu não vou entrar aqui em mérito de quem morreu, de quem deixou de morrer, se era mal, se era bom, não vou. Por favor, nós não estamos aqui para isso. Mas eu sei que Deus tem os seus propósitos. Agora nós estamos aprendendo a viver um pouco mais em casa. Agora, algumas pessoas, pelo menos, já começaram a exercitar a caridade, a entender a necessidade de outro ser humano, do seu próximo. Então, de uma certa forma, eu acredito que as pessoas, quando saírem dessa quarentena, dessa determinação de estarmos reclusos em casa, eu penso que talvez por algum tempo, bom seria que fosse para sempre, mas pelo menos por algum tempo as pessoas possam estar com a sua mente mais inclinada, mais reflexiva acerca das coisas do mundo em que vive.
Eu vi, aliás, uma postagem pela rede social de uma praia aqui no Rio de Janeiro, de uma praia que geralmente tinha sua água turva, a água um pouco suja, e foi feita uma filmagem daquela praia e a água estava tão limpa que nem parecia ser a referida praia. Não vou dar o nome, eu quase falei, mas prefiro não falar. Enfim, então nós vemos que o bicho, o homem, o ser humano, muitas das vezes ele causa diversos males ao meio que ele vive. Talvez o número de lixo na rua tenha diminuído. A poluição, alguns estudos já chegaram à conclusão de que a poluição a nível global do planeta, ela foi, de certa forma, um pouco reduzida. Porque as pessoas estão um pouco mais retidas em casa. Então talvez o número de garrafas PET, de papel no chão, de ponta de cigarro no chão, nas ruas, de lixo de ordem de todo tipo de espécie, pelas ruas, diminuiu, porque as pessoas estão em casa. E ninguém vai ficar acumulando lixo dentro de casa. Aí você começa a adquirir o hábito de ensacar o seu lixo e colocar no portão para o serviço de coleta fazendo, onde tem um serviço de coleta de qualidade, ele vai fazer todo esse recolhimento de forma correta. Amém? Mas vamos entrar na ministração de uma breve palavra. Quero avisar que desde já, que provavelmente, em nome de Jesus, na sexta-feira, eu estarei, juntamente com o pastor Adalberto e mais alguns irmãos, nos convidaram, vamos estar no monte orando, vamos estar subindo o monte para orar, e em razão do horário, na sexta-feira, o qual eu vou, que provavelmente seja por volta de 5 horas da tarde, no horário da live eu não estarei em casa, nós estaremos no monte orando. Então, a princípio, não estou dizendo com isso para que você não assista. Assiste, porque em nome de Jesus, na sexta-feira, nós vamos fazer uma live do monte. E vai ser muito bom. Estaremos ouvindo saudação de alguns irmãos, estaremos orando no monte, né? Então vai ser uma live um pouco diferente, né? Do que vocês estão acostumados. Mas não deixe de participar não, tá? Na sexta-feira, às 19 horas, você acessa aí, porque nós vamos estar online em nome de Jesus, né? Eu já procurei saber se meu telefone, que é da Nextel, se ele vai conseguir sinal lá, e o colega não soube me informar, mas disse que nesse monte o telefone dele da TIM, da operadora TIM, pega. Então, se for o caso, eu pelo telefone dele eu acesso a minha conta do Face, enfim, nós vamos dar um jeito e vamos fazer essa gravação, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós estaremos lá, né? O pastor Adalberto já confirmou aqui, né? Vamos estar lá clamando, vamos estar orando por todos, né? Peço que os irmãos orem. Existem pessoas que estão ficando enfermas, pessoas que já estão enfermas. Eu tenho uma pessoa, um amigo meu médico que está internado há muito tempo já, há mais de um mês que ele está internado, entendeu? É algo preocupante. Eu já tenho alguns dias que eu não tenho notícia dele, mas enfim, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Pegue sua Bíblia, vamos ler um pouco da palavra de Deus. Abra no livro de Neemias. Vamos falar um pouco da história de Neemias, no capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Aí, o telefone do pastor Adalberto também é TIM. Então,
a gente podemos fazer também no telefone do pastor Roberto. Já vai com o telefone 100% carregado, pastor Roberto. Já deixa tudo preparado em nome de Jesus. Providenciar a lanterna para iluminar o local, para que nós possamos fazer uma live. Será uma live breve, mas vai ser bênção de Deus, eu creio. Amém? Amém, meus irmãos? Aleluia. Neemias, capítulo 1, nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, que faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam ao cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração do teu servo que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Capítulo 2. E sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, e que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: ó rei, viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie a ajudar cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei lhe disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltará? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo.
disse mais ao rei: se parece bem, deem-se-me cartas para os governadores de além do rio, para que me dê passagem até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiro. E ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado alguém que viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Louvado, bendito o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Marcelo. Um grande abraço. Pastor Messias, glória, quanta honra, hein? Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe o senhor, o seu ministério. Amém, meus irmãos? Vamos analisar esta palavra por parte. Eu, como citei logo no início, acerca da forma que nós temos que nos posicionar perante, aleluia. Eu acho que é o pastor Robson também. Pastor Robson, um grande abraço. A forma que nós devemos nos posicionar nos momentos de adversidade. O que me chama a atenção neste livro, quando fala da história de Neemias, nós vemos que ele estava servindo ao rei. Ele mesmo disse, no 20º ano, obrigado, pastor Messias, Deus é contigo também, obrigado. Estou esperando ver uma live do senhor, só cantando aquele hino da harpa 394, quem sua mão ao arado já pôs. É muito lindo. Louvado, bendito o nome de Deus. Então, quando Neemias recebeu a notícia de como estava a sua cidade, a cidade onde ele nasceu, a cidade dos seus pais, ele se entristeceu. Aquilo doeu nele. E isso eu quero falar agora a respeito da indiferença de algumas pessoas. Queridos, nós estamos vivendo um momento tão difícil, tantas pessoas que estão passando necessidade. Eu, pela misericórdia, amém, pastor, grande abraço. Eu, por misericórdia, como servidor público, fiquei afastado bastante tempo, mas recebi o meu salário. Agora, e a pessoa que não tem um trabalho certo? A pessoa que ganha por comissão? Ou a pessoa que de repente não tinha um trabalho? Bruno, tudo bem, meu querido? Que não tinha um trabalho fixo, de carteira assinada. Sou eu que sou recruta? Aleluia. E trabalha de camelô. Às vezes a pessoa trabalha de camelô e agora não está podendo mais colocar as bancas para vender o seu produto, para comercializar. Como é que uma pessoa como essa vai levar o pão de cada dia para sua casa, para sua família? Então, embora você tenha o seu salário, eu tenha o meu salário, nós não podemos estar indiferentes à necessidade do próximo. O que eu vou falar aqui, irmãos, eu sei que o propósito não é criar conflito, criar desavença, mas eu sou a favor, eu falo por mim, eu como pessoa sou a favor de que as pessoas possam trabalhar com segurança, porque nós colocamos, o governo colocou a quarentena e privou todo mundo, quer que todo mundo fique dentro de casa, mas mesmo assim existem pessoas que estão nas ruas e estão nos bares, estão em aglomerações, e uns usam máscara, outros botam a máscara aqui no queixo, diz que está com a máscara, mas a máscara está aqui, protegendo o pescoço, protegendo de cachumba, né? E não protegem as suas vias respiratórias.
E outros nem isso usam. E outros dão as desculpas mais descabidas. Não, eu passo álcool gel do lado de fora e boto o álcool pro lado de dentro. Enfim, e vão falando coisas e coisas e coisas. Ah, porque na Cracolândia ninguém fica contaminado. Ah, um morador de rua não fica contaminado. Aí por causa disso você vai morar na rua? Por causa disso você vai ficar na Cracolândia? Então as pessoas falam coisas de forma descabida. Eu acho que as pessoas têm que trabalhar. Talvez o que eu vou falar agora, de repente, daqui a pouco some todo mundo. A audiência vai a zero. Mas eu tenho que falar a verdade. Agora, eu digo que você que está na rua, que você que quer trabalhar, você precisa ter uma consciência para com o seu próximo. Eu mostro que eu amo meu irmão quando eu protejo ele. Então, se eu tenho que trabalhar, está aqui o meu amigo Bruno falando comigo, enfermeiro da área da saúde. Então, ele tem filhas. Tem esposa, me desculpa estar expondo aqui até um certo modo, Bruno, tá? Mas um grande abraço para você, você é homem de Deus. Então ele tem preocupação quando ele sai do seu serviço e vai para casa. Tem todo um processo. Ah, mas ele exerce um serviço de extrema necessidade. Ué, mas essa é a profissão dele, por causa disso ele tem que ser sacrificado para que outros vivam? Será que é dessa forma que é a forma correta de nós pensarmos? Não, ele tem a profissão dele, então ele vai lá e dedica a sua vida para ajudar outros. Então ele tem que botar toda aquela indumentária, se proteger, a higienização tem que ser levado muito a sério. E ele consegue, depois daquilo, fazer uma higienização, chegar no seu lar e viver em paz com a sua família, que está guardada, que está protegida. E continua levando sustento para a sua família. Então o direito, assim como deveres e direito, que são duas áreas, assim como ele tem os seus deveres como servidor para trabalhar, ele tem o seu direito de gozar do privilégio de estar com a sua família e para que sua família esteja bem. Então, eu defendo que a pessoa que trabalha na rua, ela precisa trabalhar. A pessoa que trabalha com trabalho informal, ela precisa trabalhar. Mas que a pessoa tinha que ser preparada. E agora comecei a falar, tem que levar para frente. A pessoa tinha que ser preparada porque não foram preparados para trabalhar, para se precaver. Não adianta eu dizer que você tem que comprar álcool gel e máscara. Eu teria que preparar você com vídeos informativos na televisão, algo muito melhor, muito mais colocado, mais informado, para você entender a gravidade do problema. Não é com mensagem, com notícias que causem pânico à sociedade, mas com ensinamento por que você tem que fazer isso. Porque funciona assim, tal, mas que desse o direito das pessoas trabalharem. Mas infelizmente hoje nós vivemos um momento contrário a esse. Então existem pessoas que estão passando necessidade. Então a necessidade dessa pessoa tem que me incomodar. Como é que eu vou ter paz sabendo que de repente o meu vizinho não tem o que comer? Como é que eu vou ter paz com isso? Como é que eu vou ter paz sabendo que as pessoas estão morrendo? Que pessoas que às vezes não foram completamente informadas sobre isso estão morrendo. Certa feita eu vi algo escrito que eu acho que me chamou muita atenção e disse o seguinte: se a dor, se a doença do teu irmão não dói em você, é sinal de que a sua doença é pior do que a dele. Porque o maior mal que pode nos acometer hoje não é o Covid-19, chama-se a indiferença. A indiferença pela necessidade do meu semelhante. Porque se é indiferente para mim o que ele passa, o amor de Deus não está em mim, querido. Se eu não me preocupo com aqueles que estão perdendo seus entes queridos, aqueles que de repente estão sem ter o que comer, se eu não me preocupo com isso, como posso dizer que o amor de Deus está em mim? Só porque eu tenho uma Bíblia? Só porque eu tenho uma credencial ou credenciais? Não, não funciona desta forma. Então a palavra fala que Neemias se angustiou por saber. Ele estava querendo, ele servia ao rei. Vamos entender o contexto. As pessoas entendem assim: ah, Neemias estava cativo, ele era escravo, ele era um serviçal, ele trabalhava em outro lugar. É como se você fosse trabalhar em outro país hoje.
Você conhece alguma pessoa que vai trabalhar nos Estados Unidos, que sai do Brasil e fala assim, não, eu vou trabalhar nos Estados Unidos, e manda uma carta para você dizer assim, olha, aqui eu sou escravo, eu não tenho direito a nada. Pelo contrário, muitas das vezes as pessoas mandam foto até ostentando uma situação bem melhor do que se tinha aqui no Brasil. Ele era copeiro do rei. Talvez alguém vai pregar e vai falar assim, não, ele era escravo. Ele foi privado de viver na sua pátria. Ele estava fora, cativo. Sim, mas acredito que ele fosse assalariado e que ele tinha as prerrogativas dele, ao ponto de que ele servia ao rei, e quando diz na palavra que ele conversou com o rei deu tudo aquilo que ele precisava. Mas eu quero te chamar a atenção a você, a postura que Neemias tomou. A Bíblia fala que quando ele recebeu a notícia, ele se sentou, ele se prostrou e ele chorou amargamente. Houve uma empatia ali, ele estava sentindo aquilo que o povo dele estava sentindo lá, de ter seu muro destruído, fendido, as portas queimadas ao fogo, vivendo em desprezo, em miséria, e aquilo doeu nele. Ah, eu estou aqui no palácio do rei, longe da minha terra, mas o que eu quero comer aqui eu como, o que eu quero beber aqui eu bebo, o que eu quero vestir aqui eu visto. Eu durmo numa cama macia. E o meu povo lá na terra passando necessidade. Então isso incomodou ele. E a Bíblia fala que ele foi orar. Aleluia, olha como é que está escrito. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E na sua oração, ele deixa claro que essa oração que faço perante ti, no versículo 6, perante ti de dia e de noite. Ou seja, ele ficou por um período orando e jejuando durante o dia e durante a noite. Sempre tirando um período de oração com Deus, incomodado com a necessidade dos seus irmãos. Agora vamos analisar que aqui falam que ele estava no mês de Quisleu. O mês de Quisleu no calendário antigo equivale mais ou menos entre novembro a dezembro do nosso calendário. E quando ele conversou com o rei, e o rei perguntou a ele o que ele queria, era no mês de Nissan, ou seja, entre março e abril. Então vamos entender que durante um período de aproximadamente 4 meses, esteve ele orando, chorando, jejuando, pedindo a Deus solução. Ele estava incomodado com a necessidade dos seus irmãos, pedindo a Deus uma estratégia. Senhor, eu não quero ficar alheio a esse momento, eu não quero ficar fazer o que, né, irmãos? Igual algumas pessoas fazem. Aconteceu assim, as pessoas, fazer o que? Não posso fazer nada. Você pode fazer. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Primeiro eu vou ter que despertar em você o desejo de fazer algo. Fiquei sabendo que aqui na rua tem uma pessoa que está sem salário, está sem ter o que comer. Aí você fala assim, poxa, triste, mas eu não posso fazer nada. Será que não pode fazer nada? Talvez você não possa dar uma cesta básica para aquela pessoa, porque o seu salário também é bem apertado, bem suprimido, e a sua situação está difícil. Mas se você pegar 1 quilo de alguma coisa na sua casa, e você contar para alguém que também tenha condições, e comunicar, tem uma pessoa aqui que não tem nada, e aquela pessoa dá mais 1 quilo, e a outra pessoa dá mais 1 quilo, e a outra pessoa dá mais 1 quilo, vai chegar a provisão na casa daquela pessoa. Você não fez sozinho, mas você deu o pontapé inicial, um ponto de partida. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando de atitude. Atitude. Neemias recebeu a notícia, se entristeceu, foi para a oração de dia e de noite, foi para o jejum.
e ficou ali lutando com Deus. Senhor, Senhor, Senhor. Perseverança. Ele perseverou na oração. Ele se humilhou perante o seu Deus. Ele reconheceu as suas falhas e a falha do povo. Mas ele lembrou a Deus também da promessa que havia sido feita. Aleluia. 4 meses se passaram e houve a oportunidade dele ter acesso ao rei de uma forma que o rei atentasse para ele. Ele conseguiu falar com o rei. O que ele desejava, ele pediu. Mas interessante que quando o rei perguntou ele assim, o que você quer? Olha o que está escrito aqui. Aleluia. 4 meses depois, e sucedeu, pois, que no mês de Nissan, do ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Ou seja, 4 meses e aquilo ainda doía no coração de Neemias. Ele não orou ontem e hoje já estava dando gargalhadas, não. Ele estava entristecido, porque aquela notícia que chegou até ele 4 meses atrás, aquele quadro ainda continuava-se, porque ninguém havia feito nada por eles. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso senão tristeza do coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse, ó rei, viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto? Estou na cidade, o lugar do sepulcro de meus pais assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo. E o rei me disse, que me pedes agora? Aí está escrito aqui, olha que coisa maravilhosa. Versículo 4. Então, orei ao Deus dos céus. Ele já vinha orando há 4 meses. Orando, jejuando, com o coração entristecido. Mas na hora que foi dada a oportunidade a ele, ele orou a Deus novamente. E isso me chama a atenção. Por quê? Porque Neemias não se precipitou. Quem tem vida com Deus de oração, e agora eu vou abrir um parênteses aqui. Quem tem vida com Deus de oração, quem tem a prática do relacionamento, porque oração é relacionamento com Deus. Então quem tem prática de oração, de relacionamento com Deus, para falar com o Senhor, para expressar, para externar ao Senhor tudo aquilo que passa no seu coração, na sua mente, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, e que também fica num tempo em silêncio na oração, glorificando, para que Deus também fale contigo e você absorva aquilo que Deus quer lhe transmitir. Você cria um vínculo de relacionamento com Deus. Então, em dado momento, se você precisar fazer uma oração rápida ao Senhor, aleluia, é porque é sinal de que você não estava fora de sintonia com Ele. Você permanece em sintonia com o Senhor. Então o rei perguntou, o que me pedes agora? Ele, imaginei, falou assim, Senhor, é agora, usa meus lábios aqui. Senhor, usa meus lábios, porque eu vou ter que falar. Não tem como eu chegar para o rei agora. Não, rei, eu vou ali orar, dobrar meus joelhos, daqui a pouco eu te falo. Não. Mas ele, eu creio que a vida de oração de Neemias, porque diz que ele orava, jejuava, de dia e de noite, talvez naquela manhã ele já tivesse orado, já tivesse falado com o Senhor. E aí naquele momento, para quem leva a vida de jejum, de consagração ao Senhor, ele, Senhor, ilumina minha mente, fala nos meus lábios agora, em pensamento. Aí ele foi, externou. Porque você vê a autoridade, que autoridade que ele falou com o rei. Aleluia. A convicção. Aleluia. Diz aqui, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar, cidade do sepulcro de meus pais,
para que eu a edifique. Ele não disse assim, Senhor, rei, me permita ir até a cidade dos meus pais para me ver o que eu posso fazer, para eu ver de que jeito está, para eu ver se tem algum parente meu lá que está bem ou não está bem. Não, ele não falou assim, mas ele com convicção para que eu a edifique. Então ele tinha certeza. Eu creio que quando ele disse essa palavra, eu entendo que talvez Deus já tenha incomodado ele e falou assim, não, espera, porque no tempo certo eu vou te enviar e tu farás uma grande obra lá naquele lugar. Será que você nunca ouviu uma palavra assim? Deus te chamou para uma grande obra. Deus te chamou para uma grande obra. Se Deus te chamou, está chamado. Fica na posição. Em determinado momento ele te pega e te envia para onde for e você lá vai exercitar, vai exercer, vai cumprir essa grande obra a qual o Senhor te chamou. Amém? Então nós vemos aqui, aleluia, e ele pediu legalidade, ele pediu cartas, ele pediu madeira, e além das cartas que ele pediu, porque ele teria que atravessar os rios, a saber, da onde ele estava, da fortaleza de Suzã, até Judá, ele teria que atravessar o rio Tigre e o rio Eufrates, os dois rios, né? Vamos dizer assim, dois dos 4 rios mais antigos da história, porque a Bíblia fala de Gion, Pison, Tigres e Eufrates. Então ele teve que atravessar esses 2 rios, e ele levou carta para as cidades por onde ele havia de passar. Ele não foi sozinho, houve uma comitiva com ele, foram autoridades com ele, o recurso, as madeiras foram com ele. E aí a história narra que ele chegou à terra, chegou a Jerusalém. Ele não contou nada a ninguém do que ele iria fazer lá. A Bíblia fala que durante a noite ele saiu, rodeou a cidade pelo lado de fora. Ele rodeou toda a cidade, analisando a atual conjuntura em que a cidade estava. Depois que ele rodeou a cidade, que ele viu aquilo que precisava ser feito, foi quando ele reuniu o povo. E quando ele reuniu o povo, ele deu testemunho. Ele disse como a mão de Deus o conduziu para lá. Talvez, penso eu, que ele tenha contado toda a história. Olha, eu estava lá servindo, a notícia chegou, eu entrei em oração, Deus me respondeu, o rei perguntou o que eu queria, eu fui ousado pelo Espírito, ousado e usado pelo Espírito de Deus, e falei o que eu queria, o que eu precisava, e tudo o que eu precisava foi concedido, e eu estou aqui. Então eu quero dizer para vocês que eu não vim aqui em vão, que a mão de Deus me enviou para esse lugar, para nós fazermos uma obra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Talvez era o que aquele povo precisasse ouvir, um povo que já estava sofrendo há tanto tempo, e houve um testemunho desse, e ver que alguém foi para lá, porque verdadeiramente Deus enviou para lá, para fazer uma grande obra. E aquilo, acredito eu, que aquilo aqueceu o coração das pessoas e começaram a fazer a obra. Começou pelo sacerdote, aleluia, Eliasibe, começou pelo sacerdote. Interessante que cada um tinha uma responsabilidade ali. É mais ou menos assim, cada um na direção da sua casa vai edificar o muro. Alguém quer fazer muro feio para sua casa? Você hoje compra um terreno, você quer fazer um muro feio? Eu quero ter uma casa bonita, mas o muro, não, pode ser uma cerquinha de arame farpado, ou pode ser um pedaço de pau fincado assim. Não, você também quer ter um muro firme. E não quer ter um muro bonito, mas não só bonito, como também firme, como também seguro. Então cada um se preocupou, existia um padrão. Foi dado um padrão. E olha, cada um vai ter responsabilidade
por um pedaço. E aqueles homens iam construindo aquele muro de frente à sua residência, de frente à área que competia, o local onde eles moravam, e em concordância, cada um com um pouquinho. Isso aí, quando eu falo isso para você, eu estou trazendo a lembrança o que eu acabei de falar da responsabilidade. Alguém está precisando de algo, alguém está precisando de comida, você não pode sozinho dar uma cesta básica, você não pode sozinho fazer o muro todo da cidade, mas você faz o seu quilo, o seu pedacinho de muro, você dá um feijão, o outro irmão dá um sal, o outro dá um arroz, o outro dá um açúcar, o outro dá um pó de café, o outro compra uma bolsinha de sacolão, de tempero, e assim vai. Então, com o trabalho de um por um, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua etapa, no decorrer do curso da história do livro de Neemias, diz a palavra que em 52 dias aquela obra foi realizada. Houve oposição. Primeiro eles fizeram de tudo para desanimar, depois ameaçaram, constrangeram, ofenderam, mas Neemias sabia para que ele tinha sido enviado até aquele local. Ele pediu a Deus: Senhor, eu quero fazer alguma coisa. E Deus falou com ele. Quando ele falou com o rei Artaxerxes, ele disse o seguinte: eu quero ir lá para edificar. E foi dado esta oportunidade a ele, foi concedido a ele. E ele foi lá e assim sucedeu. Por quê? Porque a mão de Deus estava nesse negócio. Então a obra que nós fazemos vai ter oposição. Talvez você quer ajudar alguma pessoa e você começa a pedir, vai ter pessoas que falam assim: não vou dar nada não, se meta com a tua vida, eu não vou dar nada para aquela pessoa não vale nada. É uma vida, irmãos. Se vale ou se não vale para alguém, para nós não interessa. Nós temos que saber o seguinte: ela vale e vale muito para Deus. Então, se aquela vida é importante para Deus, assim como a minha o é, eu não posso ficar alheio à necessidade dela. Eu tenho que lutar. Então nós precisamos orar. Estamos vivendo tempos difíceis. Então, que assim como Neemias, que foi o construtor, eu não vou dar seguimento na história de Elias, eu queria me prender com vocês nesse tipo de postura. Neemias, ele orou, ele pediu legalidade, ele pediu autonomia do rei. Ele atravessou rios, ele chegou até o lugar aonde estava o problema. Vai até o lugar do problema. Vai lá, rodeia aquela cidade lá. Vai lá ver qual é a necessidade do teu irmão, para ver o que ele precisa, e faz alguma coisa no nome de Jesus. Se preocupe, visite. Às vezes alguém está precisando de um remédio. Olha, fulano está cometido de um problema aí, precisa de um remédio. Quanto é que é o remédio? É 100 e poucos reais. Puxa vida, eu não tenho 100 e poucos reais, eu tenho só 20 e poucos reais. Mas de repente você conversa com alguém, e mais alguém: eu também tenho mais 20 e poucos reais que eu posso ajudar. E mais outro, e quando vê o remédio vai chegar na casa da pessoa. Você não está se autopromovendo, não. Você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Amar ao próximo como a ti mesmo. O que está faltando nos dias de hoje é um pouco mais de amor, é um pouco mais de solidariedade, é um pouco mais de empatia. Eu ver a necessidade do meu irmão, eu me posicionar, me colocar no lugar dele, para saber o que é. Precisamos ser um pouco mais Neemias, como a palavra fala. Vamos orar, vamos consagrar nossa vida, vamos nos preocupar sim com a necessidade do nosso próximo, seja esse próximo de próximo ou seja esse próximo de longe, mas sempre será o nosso próximo. Então vamos ter preocupação, vamos orar, vamos ajudar na oração, vamos ajudar em atitude, quando pudermos ajudar em atitude. Mas vamos fazer, vamos trabalhar, vamos ser solícitos, porque aquilo que Deus quer que aconteça, vai acontecer. Essa obra parecia que não sairia, tamanha oposição. Sambalate, Tobias, Gesem, quantos acusadores?
lá no capítulo 5 ou no capítulo 6, nós vemos que até o filho do sacerdote foi usado, ele foi corrompido por Sanbalate, por Tobias, foi corrompido. Aleluia, voltou. O filho do sacerdote, ele foi corrompido para tentar contra a vida de Neemias. E Neemias entendeu que aquilo ali era uma cilada. Eles queriam usar uma falta de Neemias para acusar, para que o povo se levantasse contra ele. Então tudo isso vai acontecer. Ah, no teu ministério está acontecendo calúnia, meu filho. Para que você está preocupado com isso? Faz a obra. O povo, no curso da história, dado o momento que estava, da acusação, da afronta, diz a palavra que com uma mão eles trabalhavam com a ferramenta na obra e na outra mão estava o quê? A espada. Por quê? Porque se os inimigos vierem, nós tivermos que nos posicionarmos em guerra, assim sucederá. Então eles estavam prontos para tudo, mas a obra não podia parar. De forma alguma. Ainda que tivesse guerra, mas aquela obra iria sair para a glória de Deus. Tinha um homem com uma buzina e tinha ordem, olha, aonde for tocada a buzina, você escutar, vai lá ajudar, porque alguém vai estar tentando contra o muro. Então nós vamos nos posicionar e vamos nos unir e vamos defender a construção que nós estamos fazendo. Você que faz a obra de Deus, você que prega a palavra, você que dirige igreja, querido irmão, a luta está se levantando. Sanbalate, Tobias estão tentando de toda forma fazer com que o trabalho não vá em frente. Não desista, não esmoreça. Jesuíno, Gisélia, paz do Senhor, Deus abençoe. Deus abençoe vocês, pastor Márcio, toda a família Manaim. Não esmoreça. A função de Sanbalate e Tobias é tentar te desanimar, tentar fazer com que a obra não chegue ao fim. Mas a obra de Deus ela vai ser concluída no nome de Jesus. Assim como Neemias diz, em 52 dias aquele muro foi construído. E diz mais, e que os opositores tiveram que reconhecer que o nosso Deus estava conosco. Então aqueles que se levantam contra ti, que desacreditam a obra de Deus, a qual o Senhor colocou as tuas mãos para fazer, não se preocupe. Vá em frente. Siga em frente, porque em dado momento, no tempo proposto, seja em 52 dias ou em quantos dias forem, Deus vai dar conclusão à obra e eles vão ter que entender que realmente o Deus dos céus é que estava à frente desse trabalho. Amém? Fique com essa palavra. Mais uma vez eu digo, compartilhe essa live com o maior número de pessoas, para que muitas pessoas possam ser alcançadas, né, através da ministração da palavra. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Ademide Ministério Derramar. Se inscreve lá, deixe o seu like, assista a live, clique no sininho das notificações para que todos os próximos vídeos novos você seja informado para estar assistindo. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você quando você sair e quando você voltar, aonde você estiver, que a bênção de Deus esteja contigo, em nome de Jesus. Amém.